Seja bem-vindo à nossa imersão no GeoOffice, mais uma aula aqui a respeito do software topográfico, e nessa aula a gente vai falar sobre reconstituição de matrícula. Imagina que você foi convidado para fazer um trabalho, um profissional, um cliente te contratou para você poder demarcar o lote dele que não estava sendo reconhecido em campo, estava tendo uma briga de vizinhos. Às vezes a gente tem que avaliar. E você pegou a matrícula dele lá e não tem informação de coordenada, a gente tem que reconstituir isso muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui. Estou com uma matrícula como exemplo aqui para vocês entenderem que é exatamente essas informações que a gente precisa para reconstituir, que é a informação da direção, aqui eu sei que ele está com rumo, e a distância, né, que ele está para o próximo ponto. Então, essa é a direção, com essa distância ele vai para o alinhamento C9 e C10. Então, a gente tem que redesenhar isso. Ou seja, a matrícula, os memoriais descritivos são as informações da área em texto. Mas muitas vezes nós, profissionais de agrimensura, cartografia, etc., a gente precisa desenvolver isso em desenho, para que a gente possa redesenhar, fazer uma planta, etc., relocar em campo, lutar ali pelos direitos, às vezes, do proprietário, né, quando há uma invasão. Então, a gente vai fazer essa reconstituição no GeoOffice, o software topográfico aqui, que é na onde nós estamos fazendo a nossa imersão. Eu já criei meu projeto no GeoOffice, a gente já falou sobre isso nas aulas anteriores. E nesse momento, para eu poder iniciar uma reconstituição, é muito simples. Lembrando que qualquer item que eu queira criar do GeoOffice que está aqui na lateral, basta eu clicar com o botão direito, criar item, eu posso criar qualquer item aqui do zero. Posso criar uma caderneta de geodésia, um arquivo de locação, um arquivo de desenho, um MDT, um perfil. A gente já viu muitos deles nas aulas anteriores e a gente está avançando cada vez mais, né? Nas próximas aulas, nas próximas semanas, a gente vai começar a fazer um aprofundamento mais avançado no GeoOffice, onde a gente vai falar sobre projetos de platô, cálculos de terraplanagem, geração de seção transversal, geração de seção tipo, etc. Estamos só no meio do caminho aqui da imersão do GeoOffice. Então, vamos lá para a reconstituição. Vocês vão ver que é muito simples. Eu vou vir aqui em criar item e eu vou vir aqui em reconstituição. Quando eu clico aqui, ele pede para eu dar um nome para o arquivo. Eu vou colocar aqui, ó, reconstituição, matrícula. Vamos ver o nome aqui dela, só para a gente fazer aqui organizadinho. Ó. Vou pegar o nome da matrícula, e a matrícula, ó, é a 10.939, correto? 10.939. Então, 10.939. Vou dar um OK aqui, ele me abre aqui essa caixa aqui que a gente vai começar a configurar. Se eu tivesse um ponto de partida na minha matrícula, ou seja, se ele tivesse uma coordenada de partida, eu poderia estar digitando aqui a coordenada este ou norte, tá? E aí eu poderia também estar configurando, é isso que a gente vai fazer aqui agora, nesse momento, essa configuração. Para a gente fazer essa configuração corretamente, nós precisamos entender qual que é o sistema angular dessa matrícula, tá legal? E aí, só motivo de organização, normalmente, quando eu vou de fato fazer um trabalho de reconstituição de matrícula, eu abro um arquivo TXT e eu venho digitando as informações aqui para eu poder evitar erros. Eu venho digitando aqui, por exemplo, ó, ele fala aqui, ó, encontra-se cravado, né? Encontra-se cravado junto à margem da estrada, ó, então é uma estrada municipal, seguido por cerca até o ponto S3. Então, ó, o ponto de partida é o C8, correto? Ele é o zero, o polígono zero aqui, o item zero. Então, eu já começo assim, ó. Eu abro um TXT zero e começo aqui, ó, o C8. Ele vai lá para o C3, correto? Eu vou desenhando aqui, ó. E quais são as informações do C8? Ele sai de uma estrada municipal, seguindo os rumos e distâncias, ou seja, do alinhamento para o C9, né? Na verdade, então não é C3 aqui não, é C9. Em distância de 84 metros e o rumo aqui, ó, 84, zerado, e o rumo 85 graus, 40 minutos e 14 segundos. Rafael, por que você colocou vírgula? A gente já vai explicar aqui a respeito disso, mas é uma configuração para facilitar o nosso trabalho aqui no GeoOffice. O GeoOffice, ele entende, a gente até falou nas aulas anteriores, que a vírgula, ela substitui o grau. Eu não preciso colocar grau, nem minuto. Ou seja, o correto aqui, ó, seria grau, minuto e segundo, né? Opa, 40
85 graus, 40 minutos e 14 segundos, NW. É aqui a distância. E aí, quando a gente tem essa informação aqui, ó, que ele está nos dando aqui, significa que ele é rumo, tá? Ele já está falando que é rumo, mas se não tivesse escrito rumo aqui, eu saberia que o sistema angular dele é de rumo, porque ele tem aqui a informação do quadrante que se encontra este ângulo. Se não tivesse isso daqui, se não tivesse informações do direcionamento dele, seria azimuth, tá? E o azimuth vai de 0 a 360 graus. Só uma questão rápida aqui, só para a gente alinhar. O azimuth vai de 0 a 360 graus. E o rumo, ele vai de 0 a 90 graus, mas separados por quadrante. Norte, oeste, SW, WE, etc, né? A gente tem os quadrantes aí do rumo que a gente vai alinhando aí essas questões, beleza? Então, normalmente eu venho fazendo isso. Eu faço aqui o C9, normalmente eu jogo aqui para o lado, ó, só para vocês entenderem, ó. Eu jogo aqui para o lado, jogo um para cada lado aqui. Eu tenho 2 monitores, então acaba atrapalhando aqui, ó. Jogo aqui para o lado ou na frente, né? E eu vou desenhando esses caras aqui, ó. Eu vou escrevendo para eu poder trazer as informações mais rapidamente. Então, eu fiz aqui, ó, do C9 para o C10, ele tem uma distância de 59,27. Então, aqui, ó, do C9 para o C10, ele tem uma distância de 59,27 e um rumo de 83,20,25 NW, correto? Que é essa informação aqui, ó. E aí o C10 segue para o C11 com a distância de 166. Então, ó, o C10 para o C11, uma distância de 166,24 e o rumo de 88. Ó, é muito fácil de se perder. Então, por isso que eu gosto de vir trazendo, depois eu venho verificando, tá bom? Ó, aí depois do C11 para o C12, ele vem nessa distância aqui de 39, C11 para o C12, distância de 39,68, com rumo, ó, de 59,48. Aqui é tudo NW, né, ó? NW. Lembrando que o GeoOffice, ele aceita essas vírgulas no lugar do grau, minuto, segundo, tá bom? Aqui era... Então, eu vou substituir aqui, porque facilita na hora da gente digitar. A gente não precisa ficar buscando grau, né? Não precisa ficar buscando um minuto, etc. Então, é dessa maneira que eu vou organizando, tá? Eu venho aqui, leio a matrícula e vou organizando no meu TXT para que eu possa verificar depois. Mas, ao mesmo tempo, se você não quiser fazer isso, porque é serviço duplo, né, na verdade, a gente pode ir direto ao ponto aqui no GeoOffice. Então, ó, o primeiro ponto inicial, qual que é o ponto inicial, vocês lembram? A gente acabou de fazer, o nosso ponto inicial é o ponto C8, correto? Opa, ele jogou para cá. Oh, caramba, peraí. Ponto C8, correto? Então, já vou chamar aqui o ponto C8. Já vou digitar aqui, ó, C8. O sistema angular, ele já me falou que é o rumo, né? Então, eu já configuro. Se eu tivesse uma coordenada de partida, eu poderia inserir aqui, tá? Então, eu já vou digitar aqui, ó, o C8. Ele tem aquela direção, eu vou jogar aqui para o lado também para a gente poder ir alinhando. Você tem essas duas maneiras de fazer. Eu gosto de jogar no TXT para eu poder verificar, tá legal? Mas a gente pode ir direto ao ponto aqui também. No TXT, o que eu faço? Ele não permitiu que eu copiasse, não. Mas eu vou jogar para o lado aqui, ó. Eu venho aqui e digito, ó, 85,40,14 NW. Ó, eu aperto Enter, ele já entendeu. Qual que é a distância, ó? 84 metros, correto? Então, vem aqui, já digito 84. E aí, quem que é o confrontante? Se você quiser preencher, você pode colocar, que é a estrada municipal. Que ele falou que parte, né? Municipal. Municipal. Depois a gente confere isso. Aperto o Enter, jogo para baixo, ó. Eu já coloco aqui o ponto C9. O C9 é essa informação aqui da matrícula, ó. 83,20,25 NW, qual que é a distância? 59,27. Quem que é o confrontante? Não lembro quem que é o confrontante. Vou colocar aqui, ó, confrontante. Depois a gente preenche. Isso aqui, se quiser deixar em branco, também não tem problema. Aperto a seta para baixo.
ele já vai para o C10, já vai para o C11, já vai para o C12, aí eu já venho preenchendo aqui, olha como que é fácil, ó. Eu mostrei aquela informação lá, ó, vou colocando aqui NW, distância 166,24. Eu estou mostrando aqui para vocês e preenchendo, mas ao mesmo tempo, olha o que ele está fazendo, ó. Ele já está nos mostrando exatamente o que está acontecendo no desenho. Eu comecei no C8, aqui ele está empipocado, porque eu não coloquei as informações aqui, né? Mas olha só, ele começou aqui no C8, foi indo para cá, C8, por que C8? Deixa eu entender aqui. Ah, o vértice inicial era o C8. E aí ele deu outro C8 aqui. Será que aqui seria o C9 direto? Eu acho. Ponto inicial C8. Iniciamos no C8 com essa distância aqui. Depois o C9. Do C9, ó, vamos conferir. Faz parte, né? Do C8 para o C9, 84 metros. Aí do C9 para o C10, 59 metros, né? Então, do C9 para o C10 é menor mesmo. Do C8 para o C9. Deixa eu mudar aqui, então. Vou colocar esse cara aqui como C9. C9. Eu posso ir editando aqui, ó. C10, C11. Vamos ver se ele vai alterando, ó. Começou no C8, 84 metros. Do C9 para o C10, 59 metros, né? Conforme a nossa matrícula aqui, ó. Correto? Do C12, então ele está indo nessa ordem, por isso que é bom verificar. Vamos dar continuidade aqui agora, ó. Eu não preenchi mais no TXT, né? Do C12 aqui, ó. Do C12, 76,59. Deixa eu jogar aqui para o lado, para facilitar aí para a gente ir escrevendo. Quando não tem duas telas, o ideal é jogar um para o lado e para o outro. Eu gosto de trabalhar com duas telas, você vê uma tela em cima, outra embaixo, você vai preenchendo, né? Mas como a gente está aqui ao vivo, fazendo a imersão, ó, já vou direto, ó. 76,59,48, NW, 39,68. Coloquei aqui, ó, o que ele faz? Ele já preenche o próximo item aqui para nós, correto? Ó, do C11 para o C12, ele me deu aqui 39 a distância. Aqui acabou o TXT, então a gente vai dar sequência aqui. A gente terminou nessa distância aqui do rumo, aí o próximo item, do C12 para o C13, a distância é de 57 metros com esse rumo aqui, ó. Qual que é o rumo? Deixa eu jogar aqui para o lado para facilitar, tá? O rumo é esse daqui, ó. Até me perdi agora. Deixa eu salvar aqui, que senão ele vai dar pau. Não sei porque que ele travou aqui. Alguma coisa. Ó, C12. Do C12 para o C13, 57. Esse daqui, ó, 68. Eu acho que confunde, né, a matrícula. 68,29,34 NW, a distância 57. Nesse caso aqui é o C13, C14, C15. Atingindo o ponto S3, a divisa deflete à direita e segue até o ponto R9, confrontando-se com terras de propriedade do Sr. Roque, nos seguintes rumos e distância. Do S3, então aqui, ó, não é S14, é S3, né? 416 e rumo, ó, olha aqui, já mudou bastante a direção. 06,55,49 NE e a distância de 416,35. Vocês estão na mesma página que eu aqui, galera? O José Cláudio perguntou, você não deveria estar iniciando sua lista com o 0 PP, ou seja, o C8? Nós começamos com o C8, ó. A configuração está no C8 aqui, ó. Olha lá o desenho que ele está praticando, ó. O C8 começou aqui, ó. E aí, do C8, ele começou a desenvolver para o C9 nessa distância com essa direção, correto?
Então, do C8 ele partiu para o C9, a 84 metros, nessa direção aqui de 85 graus, 40 minutos, 14 segundos em NW. Do C9 ele foi para o C10, com essa distância de 59, a gente está seguindo aqui, tá bom? Agora o S3, vamos jogar aqui para o lado. O S3 ele acabou de jogar aqui, e aí eu tenho aqui o próximo item, o S1, não, o S2, né? Ó. Agora o S2 aqui, ó. S2 com rumo de 0,4, esse rumo aqui, ó. 0,4,56,34 NW a uma distância de 221,19. 221,19. Vou jogar para baixo aqui, eles já criam o próximo item para nós. Que no caso vai ser o S1, né? Vai ser o S1 para o R9 depois. O S1 tem 00 graus, 41 minutos e 58 segundos NW, que está aqui, ó, a uma distância 365,50. Correto? Vou jogar aqui para baixo, ele está falando que o próximo item é o R9, que deflete à direita e segue por córrego água abaixo até o ponto R15. Então, o próximo item aqui é o R9. Marcelo de Moraes. Ele vai direto para o R15, para a direita. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele está falando que o S9 vai direto para o R15 à direita. Deixa eu dar uma olhada aqui. Se ele, ó, do R9, a divisa deflete à direita e segue por córrego água abaixo até o ponto R15, confrontando-se com o proprietário do senhor Marcelo numa distância de 287,75. Ao atingir o R15, deflete-se à direita e segue por divisão sem cerca até encontrar o ponto de C8, onde teve início da partida. Então, vou ter que bolar, vou ter que jogar para a direita aqui, num rumo reto. Vou ter que jogar para a direita aqui Vamos ver se ele vai 90 graus NE, 90 graus NE, com essa medida aqui que ele falou, 200 e pouco, ó. 287,75. 287,75. Ó, ele foi reto porque ele não tem informação do córrego. Ele não me deu aqui, ó, do R9 para o R15, o que ele me dá? Vamos abrir aqui para a gente poder acompanhar. Tá fazendo sentido, galera? Vocês que estão assistindo ao vivo? Tá dando para entender? A gente veio na sequência, ele chegou aqui no R9, ele fala que a divisa deflete-se à direita e segue por córrego água abaixo até o ponto R15, confrontando aqui o proprietário Marcelo numa distância de 287,75. Ele não fala qual que é o rumo, mas ele fala que é para a direita. E para a direita no rumo é 90 graus NE, correto? A distância 287. Então, ó, do S1, ele jogou para o R9, eu acho que está errado essas informações aqui mesmo, né? Teria que ser o R15 aqui, na verdade, ó. Teria que ser o R15 aqui, ó. Aqui o R9, S1, S2, S3, C13, C14, C15, C16. Eu tô falando besteira aqui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui seria o R15, tá? Aqui o R9, que ele falou que defletia para a direita. Aqui o S1, S2 e S3, beleza? Aí seria o C13. Depois a gente ajeita isso daqui, na verdade, né? Para não confundir. Do R9 foi para o S1, S2, S3. Do S3 para o C13, 12. Então tá. C13, C12, C11, C10. C10.
Eu estou me confundindo em alguma questão aqui da nomenclatura aqui, mas vamos seguir, ó. Aí do R15, que ele fala que deflete aqui, né? Ele finaliza o R15. Do R15 a divisa deflete-se e segue por divisa sem cerca no ponto C8, onde teve início, confrontando-se ao alinhamento do R15 23, distância de 17 metros, 15 graus. Então a gente vai seguir nesse outro item aqui, ó. Então do R15, ele vai para o ponto 23, com esse grau aqui, ó, cara. 15 graus, 45 minutos, 00 segundos, SW, a uma distância de 17,93. 17. O Arcélio, seria melhor mesmo você me mandar uma mais simples, né? Essa daqui tá uma bagunça, eu não vi antes, me ferrei. É o que acontece, né? Quando a gente pega o trabalho para fazer, tem que meter marcha. Aqui, ó, o Arcélio tá falando que vai me mandar uma mais simples, seria mais fácil mesmo, né? Me manda aí sim. 15 graus, 45 minutos SW, a uma distância de 17 metros. Aí ele vai, esse daqui é o ponto 23 que ele fala. Aí ele vai para o C8. O C8, que é o ponto inicial lá, né, ó. Com esse grau aqui, ó. 05, 02, 15, SE, a distância de 1029, vamos ver se ele vai fechar lá, né? 1029,28. Vamos ver. Ah, fechou. Deu certo, ó. Deu certinho. Deu uma diferencinha aqui, mas tá tudo bem. A gente encontrou a área. A gente reconstituiu a área. E foi até bom não ser muito fácil, porque vocês veem a dificuldade aqui de realmente buscar, né, as informações. A gente tem que prestar muita atenção no grau, minuto, segundo ali para não errar, mas acabou dando certo, né, ó. Ele fez uma deflexãozinha aqui para o 23 e jogou aqui para baixo diretamente no C8. Eu só me confundi ainda na nomenclatura, mas ó, o que importa no final das contas é a área que fechou, né? A gente encontra o tamanho da área, podemos salvar ela. Não sei porque ela não está salvando aqui, mas eu vou salvar aqui mesmo. Eu acho que é por causa dos dois pontos aqui, ó. Talvez ele esteja... Aí, eram os dois pontos que não estava permitindo eu salvar, tá legal? Deixa eu tirar esse item aqui, ó. Não sei se quando eu abrir e fechar, talvez eu não consiga abrir esse arquivo mais. Deixa eu salvar. Acho que vai dar sim, ó. Mas o que a gente tem, então, ó? Aqui ele já me dá até o tamanho da área. Olha que legal. Então, ó, a gente veio desenhando, né? O que tem que prestar muita atenção. Aí o ideal é verificar. Depois passar limpo. Verificar aqui, ó, item por item. Vamos verificar junto? Até fechou a área, tá tudo bem. Fechou a área é o que importa, né, no final das contas. Mas a gente pode vir vendo, ó. E não começa no C10, né? Ponto de partida tem início no ponto C8, o qual encontra-se cravado junto à margem da estrada, seguindo por cerca até o S3, confrontando-se com a estrada municipal nos seguintes rumos e distâncias. Ou seja, alinhamento do C8 para o C9, distância... não sei onde que eu errei aqui a nomenclatura, mas o que eu quero ver aqui no final, ó. Quando eu terminei, o perímetro acima descrito, é aqui que me importa no final das contas, o perímetro acima descrito possui uma área total de 318 metros quadrados, 318 mil metros quadrados, ou 31 hectares, ou ainda 13 alqueires paulistas. Aqui ele está me dando uma área de 334 metros quadrados, né? Então, ó, o que acontece aqui? Por que talvez a gente tenha essa medida maior? Talvez por conta do córrego. Ele nos deu uma medida ali na matrícula, né? E quando a gente fez o desenho, ele está dando um pouco a mais, 21 metros quadrados a mais, provavelmente por conta do córrego, porque o córrego normalmente é irregular. Pode ser que o córrego vinha para cá, né? Porque as divisas secas que ele fala que segue por cerca está alinhado. Então, eu trouxe um exemplo aqui, foi até meio complexo. Esse exemplo aqui, o Pablo me ferrou nesse exemplo, hein? Não sei se o Pablo está aí. Eu falei, Pablo, me manda uns exemplos de matrícula aí, cara.
Olha o tamanho do exemplo que ele me manda. Olha isso aqui. Não é possível. Ia ficar 2 horas digitando esses rumos aqui. Aí a outra que ele me manda é essa daqui que a gente acabou não tendo informação. Essa daqui que a gente desenhou e a outra que ele mandou para exemplo também não tem informação de rumo e azimuth. Mas, bom, foi complexo, mas é isso que acontece, né? Não são todos os serviços que são teta da gente fazer. Aqui, então, o que a gente pode fazer com essa matrícula? A gente pode configurar ela e tal, verificar o tamanho dela, e a gente pode trazer, importar ela para o nosso desenho. A gente desenhou ela através da reconstituição, que no software GeoOffice é fácil dessa maneira, da gente digitando as informações. Você viu que eu não digitei grau, minuto, segundo. Eu fui digitando vírgula, coloquei a distância aqui, eu poderia colocar os confrontantes também, caso eu quisesse. Logo, a gente pode ainda criar um item aqui de desenho, por exemplo, desenho reconstituição, e eu posso importar, eu vou criar um desenho qualquer aqui, eu posso inserir aqui, ó, um desenho de reconstituição, ó, vim em inserir, reconstituição, quem que é o cara que eu quero inserir? Esse cara aqui, checar a duplicidade de ponto, vou dar um OK, ó, meu ponto está aqui na minha área de desenho do GeoOffice, que aqui sim eu posso começar a desenhar. Ele falou que a parte de cima aqui é um córrego, então eu posso trabalhar, colocar layer, posso colocar aqui um item de córrego só para simplificar. Ele disse que a parte de baixo aqui é uma estrada, né? Eu não sei se pega toda a estrada aqui desse lado, a gente poderia dar uma verificada, mas pelo jeito aqui é estrada, ó. Então, a gente pode brincar aqui de desenhar. Posso usar o comando unir aqui, ó, que ele une. Posso jogar um offset da estrada aqui de 10 metros, por exemplo. Aqui a área de desenho do GeoOffice é exatamente igual à do AutoCAD. É bem semelhante ao do AutoCAD, bem simples da gente desenhar. A gente pode criar os layers aqui, a gente já viu, né, esses itens. Posso criar um layer de estradas. Vou trazer uma cor aqui. Posso criar um layer aqui de córrego. Azul. Posso criar um layer de divisa em vermelho. Posso criar mais um layer aqui de textos, né? Textos para poder separar. Os layers são com esse motivo, né? Da gente separar os itens dos desenhos para que a gente possa organizar. Então, esses caras aqui, ó, que a gente reconstituiu, é a nossa divisa de fato. Esse cara aqui, que eu vou, inclusive, unir ele, que é o comando de união das linhas, vou jogar aqui no córrego, ó. As estradas, vou jogar no layer estradas e eu poderia começar a escrever também usando o comando DT, a distância 0 aqui. Poderia começar a escrever aqui os confrontantes, né? Vou colocar aqui o tamanho confrontante. Posso aumentar o tamanho dele se eu quiser. Então a gente começa a brincar aqui com o nosso desenho. Posso copiar ele e jogar para um lado, jogar aqui para a estrada e jogar aqui para o córrego também, que eu vou chamar aqui de córrego. Então a gente começa a trabalhar. Esse daqui é um dos diferenciais do GeoOffice. A parte de CAD dele, se comparado com alguns outros softwares, aí é muito mais fácil, né? O Arcélio perguntou se é plágio, né? Fez uma pergunta aqui. Professor, depois você me fala se o pessoal que criou o GeoOffice plagiou o Topograph. Jamais. Jamais. O Topograph não tem essa área de CAD. Não tem essa área aqui da lateral de ferramentas fáceis aqui, né? Arcélio, como é que desenha no Topograph? É apertando F4 com um lado, é horrível a área de CAD. Não tem plágio nenhum. É um software topográfico que as ferramentas de cálculo são a mesma para todas. Não tem como fazer cálculo topográfico se não for calculando, né? Então, o software GeoOffice veio aí para facilitar os nossos trabalhos de cálculo de topografia, arquivos de locação, arquivos de caderneta, etc., né?
Então aqui finalizei meu desenho e aqui eu poderia estar exportando esses dados aqui para DXF, DWG, poderia criar uma planta, poderia inserir aqui, eu poderia inserir uma planta aqui do meu desenho, mas isso aqui é motivo para um outro trabalho aqui, né? um outro treinamento. Bom, essa etapa toda foi para a gente desenvolver aqui a reconstituição. E essa reconstituição vai ser sempre baseado na matrícula que você estiver usando ou a informação da área que você tiver. Eu mostrei aqui o passo a passo de você criar uma reconstituição, que é muito simples. Você clica com o botão direito aqui, criar item, reconstituição, dá um nome para ela aqui, vou chamar ela de REC, vou dar um OK. Aqui você coloca o ponto inicial e aqui embaixo você vai colocando as informações. Você vai colocando os itens aqui do número do vértice, as informações que a gente veio colocando, e ele vai fazendo o desenho automaticamente aqui na lateral. Inclusive, se você tivesse coordenadas, você conseguiria fazer esses itens aqui também. Finalizou? Você pode, se você quiser, jogar aqui para o desenho, para você poder dar um acabamento na planta, fazer o que você quiser, e depois você pode exportar. Como é que você exporta? É motivo para a próxima aula, a exportação de dados. Beleza? Essa foi a aula de reconstituição, bem simples, bem direto ao ponto, para que a gente possa reconstituir qualquer matrícula que você tenha em mãos aí. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo na aula. Tamo junto.